Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E. Então virá o fim. Título do volume 4, Senhor, revela a mim a tua glória. Autor, Miguel Mar. Título da semana 4, Senhor, edifica a minha casa e a tua casa. Terça-feira, ler com oração Gênesis, capítulo 1, versículo 28, que diz: Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O propósito da família. O desejo de Deus é edificar sua casa, a igreja, mas ele precisa edificar primeiro nossa família. No capítulo 19 do Evangelho de Mateus, alguns fariseus questionam o Senhor acerca do divórcio. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Versículos 3 ao 6 do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Aqui Jesus fala sobre separação entre casais. Diante disso, faço uma pergunta: o desejo de Deus é que estejamos separados ou unidos? Ao responder à pergunta dos fariseus, Jesus revela um princípio muito importante que merece toda a nossa atenção. Ele nos mostra que as respostas a nossas perguntas e aquelas que os outros nos fazem estão na palavra de Deus. Ao falar com os fariseus, Jesus disse que era importante considerar o que o Criador dissera e aquilo que ele fizera no princípio. Amado leitor, quando nos voltamos para a palavra de Deus, precisamos dar atenção ao que Deus faz, ao que Deus quer fazer e ao que ele fala. É assim que encontramos as respostas. O que Deus disse no princípio? Em Gênesis lemos capítulo 1, versículo 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nesse trecho lemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Precisamos dar atenção a esse ponto. Qual foi o propósito de Deus ao criar o homem à sua imagem e semelhança? É dominar. Como o homem deve ser? Ele deve ser segundo a imagem e semelhança de Deus. O que ele deve fazer? Ele deve dominar. Isso está profundamente relacionado ao que Deus está fazendo hoje em nossa vida. O texto bíblico prossegue, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui fica claro que Deus criou o casal e, no sentido mais amplo, criou a família. Sendo assim, podemos perguntar-nos: qual é o propósito da família? Qual é o propósito de minha família? Podemos saber qual é esse propósito ao ler Gênesis, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui vemos que Deus abençoou o casal, ou seja, abençoou a família. Nessa bênção está incluída uma comissão. É isso que precisamos ver. Qual é a comissão? Multiplicar-se, encher a terra e sujeitá-la. Essa é a razão de a família existir.
Nestes tempos finais, qual é a comissão de sua família? Individualmente temos uma comissão pessoal, mas nossa família também tem uma comissão. Qual é a comissão de sua família? Ser fecunda e se multiplicar. Ser fecundo e se multiplicar não se resume apenas a ter filhos segundo a carne, mas significa multiplicar homens que tenham a vida de Deus e encher a terra de tais homens. As pessoas nas ruas estão manifestando a Deus? Não. Somos nós que vamos mudar essa situação. Quando saímos e perguntamos às pessoas, posso orar por você? E uma delas aceita o Senhor, essa pessoa ganha a imagem e semelhança de Deus, ganha sua vida. Portanto, temos uma comissão: encher a terra de homens que tenham a vida de Deus, para que sujeitem a terra e tragam o reino de Deus. Essa é a razão de a família existir. Um dia, quando nós e nossa família estivermos diante do Senhor, Ele nos perguntará: o que sua família fez na terra? Então responderemos: nós cumprimos tua comissão, multiplicando-nos, enchemos a terra e a sujeitamos. Pergunta de hoje: qual o propósito de Deus para a sua família? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.